Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Hoje a nossa leitura e meditação é do livro do profeta Jeremias, capítulos 39 e 40. Capítulo 39 é um registro conciso da queda de Jerusalém, de como o rei e o povo foram capturados, e Jeremias solto pelos babilônios. Dos versos de número 1 ao 18 é o relato da queda de Jerusalém do cativeiro de Judá. O cerco de Jerusalém até a sua captura durou 18 meses. Provavelmente aconteceu de janeiro de 588 a.C. até julho de 587 a.C., quando os muros foram rompidos. Verso 2: E no dia novo do quarto mês do 11º ano do reinado de Zedequias, o muro da cidade foi rompido. Enfim, como o profeta havia falado tantas vezes, a queda inevitável de Jerusalém aconteceu. No livro de 2 Reis, no capítulo 25, do verso 1 ao 12, é relatado esse acontecimento com mais detalhes. Leia assim que te for possível. O rei Zedequias não obedeceu às palavras do profeta, que em capítulos anteriores o orientou a não resistir e se entregar ao rei Nabucodonosor. Antes, ele fugiu. Verso 4. Quando Zedequias, rei de Judá, e todos os soldados os viram, fugiram e saíram da cidade à noite, na direção do jardim real, pela porta entre os dois muros, e foram para Arabá. Conforme as palavras do profeta, Zedequias e seus auxiliares foram capturados e levados a Nabucodonosor, que estava acampado em Ribla, perto do passo de Ramate. Versos 6 e 7. Em Ribla, o rei da Babilônia mandou executar os filhos de Zedequias diante dos seus olhos e também matou todos os nobres de Judá. Mandou furar os olhos de Zedequias e prendê-lo com correntes de bronze para levá-lo para a Babilônia. A execução era um castigo mais justo do que cruel, de acordo com as regras do Oriente Próximo, para os líderes que tinham arriscado resistir a um cerco sem sucesso. Cegar era outro tipo de punição na antiguidade, como foi o caso de Sansão no livro de Juízes. Era uma forma comum de tratar os escravos rebeldes. Os caldeus cumpriram fielmente as profecias de Jeremias, queimando o palácio real, as casas do povo e todos os prédios importantes, como o templo do Senhor, que tem seu registro em Jeremias 52, verso 13. E ele incendiou o templo do Senhor, o palácio real e todas as casas de Jerusalém. Todo o edifício importante foi incendiado por ele. Todo o povo foi levado cativo, com exceção dos camponeses que não representavam risco algum aos babilônios. Verso 10. Somente alguns dos mais pobres do povo que nada tinham, Nebuzaradã, o comandante da guarda imperial, deixou para trás em Judá, e naquela ocasião ele lhes deu vinhas e campos. Ao redistribuir a terra que pertencia às pessoas agora exiladas, os babilônios criavam laços com os pobres, se também lançavam fundamentos para uma restauração da economia e da agricultura, numa terra que fora devastada por anos de guerra. Dos versos 11 ao 14 é o relato da libertação de Jeremias. O profeta de Deus foi agora solto e tratado com muito respeito. Parece que o tinham prendido sem saber quem o era, conforme Jeremias 40, verso 1. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias depois que o comandante da guarda imperial, Nebuzaradã, o libertou em Ramá. Ele tinha encontrado Jeremias acorrentado entre todos os cativos de Jerusalém e de Judá que estavam sendo levados para o exílio na Babilônia. No capítulo 39, no verso 11 e 12, diz assim: Mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, deu ordens a respeito de Jeremias a Nebuzaradã, o comandante da guarda imperial. Vá buscá-lo e cuide bem dele, não o maltrate, mas faça o que ele lhe pedir. Os mesopotâmios supersticiosos trataram Jeremias, homem de Deus que era, com o mesmo respeito e atenção que dedicava aos seus videntes em Babilônia. E ele foi colocado sob o cuidado de Gedalias, que foi nomeado governador sobre o que sobrou do povo. É claro que, acima de tudo, vemos aqui o cuidado de Deus com seu profeta, que apenas utilizou os homens da Babilônia como seus instrumentos para abençoar Jeremias. Deus, portanto, honrou suas promessas de libertação a Jeremias, feito no capítulo 1, no verso 8, salvando-o enquanto outros estavam sendo mortos. Jeremias 1:8. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Tenha certeza, creia que Deus sempre cuida e protege os seus filhos amados. Assim, Jeremias habitou no meio do seu povo. Versos do 15 ao 18 fala sobre o envio de uma mensagem específica de Deus a Ebed-Meleque, o etíope. Esses versículos eles formam um suplemento do capítulo 38.
são anteriores à captura de Jerusalém e tratam de uma promessa específica ao etíope que salvara a vida de Jeremias na cisterna. Verso 16 ao 18. Vá dizer a Ebed-Meleque, o etíope: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: estou para cumprir as minhas advertências contra esta cidade com desgraça e não com prosperidade. Naquele dia elas se cumprirão diante dos seus olhos, mas eu o resgatarei naquele dia, declara o Senhor. Você não será entregue nas mãos daqueles a quem temem. Eu certamente o resgatarei. Você não morrerá pela espada, mas escapará com vida, porque você confia em mim, declara o Senhor. Nós podemos até nos esquecer dos atos de bondade das pessoas para conosco. Todavia, o nosso Deus não se esquece e recompensa como fez com o etíope, que arriscou sua vida para salvar o profeta. No Evangelho de Mateus, no capítulo 10, o verso 41 ao 42, o Senhor Jesus diz assim: quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. O capítulo 40 relata a permanência de Jeremias e do restante do povo com Gedalias. Dos versos de 1 ao 6 é o relato sobre a decisão de Jeremias de onde gostaria de residir. Jeremias fora tão bem quisto pelos babilônios que o comandante da guarda prometeu cuidar de Jeremias se ele aceitasse a oferta de ir para a Babilônia. Verso 4. Mas hoje eu o liberto das correntes que prendem as suas mãos. Se você quiser, venha comigo para a Babilônia e eu cuidarei de você. Se porém não quiser, pode ficar. Veja, toda essa terra está diante de você. Vá para onde melhor lhe aparecer. Enquanto os outros eram levados para o cativeiro completamente contra a sua vontade, Jeremias recebeu total liberdade de escolha do inimigo de Judá. Afinal, os acontecimentos históricos tinham comprovado totalmente a sua integridade, mostrando aos seus opositores de que ele estava proclamando de fato a decisão de Deus. Porém, Jeremias decidiu ficar na Judéia e assim recebeu alimentos e um presente, prova de estima do comandante babilônico. Verso 5, parte B. E então o comandante lhe deu provisões e um presente e o deixou partir. O tratamento cortês e humano que Jeremias recebeu dos inimigos da nação contrasta com o tratamento recebido dos seus compatriotas. Esse ato é comum sobre a vida do servo de Deus, ser mais respeitado pelo mundo do que pelos seus irmãos crentes. Jesus nos falou sobre isso, Mateus capítulo 13, verso 57. E ficavam escandalizados por causa dele, mas Jesus lhe disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. Dos versos 7 ao 12, encontramos o relato de Gedalias como governador. Algumas unidades do exército talvez ainda estivessem fazendo uma ação de guerrilha contra os caldeus. Versos 7 e 8, parte A. Havia comandantes do exército que ainda estavam em campo aberto com os seus soldados. Eles ouviram que o rei da Babilônia tinha nomeado Gedalias, filho de Aicã, governador de Judá. Gedalias ele tinha uma grande responsabilidade de manter o remanescente do povo fixo para que trabalhasse a terra e pagasse tributo sobre a colheita à Babilônia. Fazer cessar a guerrilha era o primeiro passo para chegar à estabilidade política e econômica. O primeiro ato de Gedalias foi pacificar os comandantes da guerrilha e ganhar a sua confiança em sua capacidade como novo governador de Judá. 2 Reis 25, versículo 24. Gedalias fez um juramento a esses líderes e a seus soldados, dizendo: não tenham medo dos oficiais babilônicos, estabeleçam-se nessa terra e sirvam o rei da Babilônia, e tudo lhes irá bem. Os judeus que estavam em Moabe e outros lugares tinham fugido de Judá quando os babilônios ocuparam a terra. E eles estavam tão confiantes nas capacidades de Gedalias que voltaram para plantar a terra desolada. Verso 12. Voltaram de todos os lugares para onde tinham sido espalhados e vieram para a terra de Judá e foram até Gedalias em Mispá e fizeram uma grande colheita de uvas para o vinho e também de frutas de verão. Os versos 13 ao 16 tratam da conspiração contra Gedalias. A sinceridade de Gedalias é inquestionável, bem como a sua intenção de trazer estabilidade e prosperidade à terra. O rei amonita Baalis, citado no verso 14, que só aparece aqui, talvez tivesse planos de ocupar a região e por esta razão estava interessado no afastamento de Gedalias. Ismael, o suposto executante do plano, era da casa real de Davi e talvez estivesse ressentido por ter sido passado para trás ao não receber o cargo de governador. Gedalias foi informado do plano, porém, evidentemente,
não era capaz de aceitar o fato de que outros eram menos sinceros do que ele em seu desejo de ver o país estável. Verso 14. E lhe disseram: Você não sabe que Baalis, rei dos Amonitas, enviou Ismael, filho de Netanias, para matá-lo? Mas Gedalias, filho de Aicã, não acreditou neles. A tragédia e queda de Gedalias foi sua incapacidade de fazer uma análise crítica da situação e das pessoas. Sua dedicação à execução das suas tarefas sem realizar a necessária distância emocional custou-lhe a vida. Este é recometido muitas vezes por muitos de nós, que permitimos que a emoção tome lugar da razão e acabamos confiando cegamente nas pessoas, não ouvindo os alertas que nos são feitos. O próprio Cristo nos chama a atenção quanto a isso. João capítulo 2, do verso 23 ao 25. E enquanto estava em Jerusalém na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Não se engane. Nós não podemos confiar nos homens, como diz a palavra, mas confiar no Todo-Poderoso Deus, porque o Senhor é aquele que de fato conhece todos os corações e sabe da sua intenção. Que Deus nos abençoe e até amanhã, se Deus quiser, com os capítulos 41 e 42 do livro do profeta Jeremias.